Olá, eu sou Lucas Peixoto. E eu sou o Rodrigo Pazini, e este é o episódio de número 2 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Se ajeita na cadeira do trabalho, silencia o Meet pra não ter que aturar aquele colega chato falando bobrinha e vem com a gente pro capítulo 2, livro aberto. Por favor, então, traz a sinopse pra gente, Lucas. Enquanto Bella se adapta à sua nova rotina em Forks, tanto na escola quanto na casa do pai, ela lida com o sumiço do padrão riquinho da escola. Ela acredita, mesmo sem evidências, que Edward não estaria indo à escola por sua causa. E tudo fica ainda mais confuso quando ele reaparece na aula de biologia e ela precisa encará-lo novamente. Em seu segundo dia de aula, Bella oscila entre melhor e pior, né, em pontos positivos e como conhecer mais pessoas e saber o que esperar da sua rotina, e negativos, como estar cansada, interações com os professores, aulas de vôlei e a ausência de Edward Cullen. Ela questiona o motivo de Edward não estar indo às aulas, e apesar de não fazer sentido, ela sente que é por causa dela. Ela se mostra incomodada com toda a atenção que Mike, seu amigo cachorrinho, está dando para ela, e ela não sabe como fazer para isso parar. Ela também assume algumas responsabilidades na casa, cuidando das compras, das refeições, da limpeza, e também fala mais sobre a dinâmica entre ela e o pai dela. Ambos são introvertidos, e isso acaba funcionando para eles. A gente também consegue ver que a mãe da Bella é meio bem preocupada, assim, ela tá sempre querendo manter contato, né, inclusive uma das condições da Bella ter se mudado pra lá era justamente colocar um computador com internet para elas comunicarem por e-mail, né. O Charlie conta pra Bella mais sobre os Cullen, numa conversa que eles têm no jantar, que a Bella preparou. Fala sobre a chegada deles na cidade, que foi há 2 anos, mais ou menos, que foi os 2 anos que ela não foi visitar ele nas férias. Também dá a entender que a família teve uma recepção mista por parte dos moradores, né. Algumas pessoas criam fofoca sobre eles, mas o pai da Bella acha que eles são pessoas boas. Com o tempo, Bella aparenta se adaptar cada vez mais à escola e à cidade, dormindo melhor, mais tranquila em relação aos outros alunos da escola, apesar de ainda não parecer se encaixar com as brincadeiras e assuntos dos colegas, né. O Edward volta a frequentar a escola, deixando a Bella bem nervosa, e no refeitório, a Jessie acaba falando pra Bella que o Edward tá encarando ela. E nisso, né, nessa conversa, a Bella também percebe que a Jéssica é afim do Mike. Ela repara que Edward tem alguma coisa de diferente, mas ela não consegue identificar exatamente o que. Ela fala de biologia, ela se assusta com a diferença que ele trata ela, né. Ele chama ela pelo nome, inclusive ele chama ela de Bella, e ela fica se questionando, será que ela estava louca? Será que ela era da cabeça dela, o jeito que ele tratou ela durante a aula, o comportamento estranho dele, porque sumiu. Edward encosta seus dedos de picolé em Bella e ela sente quase como uma corrente elétrica passando pelo corpo dos dois, né. E após isso ele começa a evitar um pouco de contato. Ele parece meio sem jeito quando ela questiona se ele usa lente de contato, porque ela tem certeza que lembra dos olhos dele pretos. Porém, agora os olhos dele estão mais Âmbar. acastanhados, ela compara até com uísque, né. Eles têm uma conversa intrigante depois de terminarem a atividade com raiz de cebola na aula, e Bella desconfia que ele, de alguma maneira, possa ter ouvido a sua conversa com Jess. E depois ela acaba compartilhando bastante de sua vida com ele, que se mostra muito interessado em querer saber, né, o motivo que fez a Bella priorizar a felicidade da mãe do que a sua própria. Que é quando ela decide ir pra Forks, né, deixar a mãe mais livre, entre aspas, pra poder viajar com o Phil. E depois da aula ela percebe que ele tá olhando na direção dela, ela vai embora, ela entra no carro, e na hora de ir embora, ele tá olhando pra ela, tá encarando diretamente ela. E ela sai com o carro e ela tem a impressão que ele estava rindo. E agora que a gente já passou por um resumão do capítulo, a gente vai entrar nas discussões sobre os elementos desse capítulo, sobre a narrativa. A primeira coisa que a gente pode perceber daqui é que ela está se adaptando a Forks, né. Ela fala que
O segundo dia foi melhor e pior. E aí ela cita que ela tá se adaptando com o barulho da chuva, dos ventos, porque antes ela não conseguia dormir por causa do barulho de chuva e vento ao redor da casa, né? Sim. Ela tá contente por ter com quem ficar no almoço, mesmo tendo uma distância das pessoas ali, dos colegas, ela tá feliz que ela tem uma área segura. Ela tem com quem se relacionar ali, não precisa ficar sozinha. E um dos maiores medos dela é a atividade física, né? E ela consegue lidar com isso, porque as pessoas já perceberam que ela não é boa em nada que envolva atividade física. Ah, isso me lembrou na escola, tipo, educação física, eu falava pros professores, ah, então, eu vou jogar xadrez, que aí você dava a opção de jogar xadrez, aí você não precisava praticar nenhum esporte, assim. Eu fazia tudo menos futebol. Eu tinha medo. O quê? Jogar uma bola na cara, mas eu amava queimado. Tinha muito medo, mas eu amava. Ah, é que mais eu acho que eu gostava, assim, mas quando eu era bem mais novinho. Outra coisa que também fala sobre a adaptação dela é a questão da ansiedade, né, de não ser mais sobre a escola, e sim sobre a ausência ou a presença de Edward. Que eu acredito que aqui tá muito ligado à questão da coisa da curiosidade humana, sabe? Tipo assim, mano, não é possível que ele tá fazendo isso por causa de mim, que eu fiz alguma coisa pra ele, ou que aconteceu alguma coisa, sabe? Ele ter feito o que ele fez, né? Agido da maneira que ele agiu e depois automaticamente ele sumiu. E isso são alguns dias, né? É uma passagem de tempo ali, a semana dela sem o Edward na escola. E tem também as cenas das sociabilidades de Bella, né? A mãe da Bella, assim, está preocupada, presente, entrando em contato. Mandando vários e-mails, né? Sim. Também fala sobre a semelhança de personalidade pai e filha ali, do Charlie com a Bella. Eles estão sempre em silêncio um perto do outro. Ficam... Mas é o meio que o silêncio que comunica, né? E é um silêncio que não incomoda. Eles não estão tentando preencher. Ela se sente confortável nesse silêncio. E aparentemente ele também. Tem aquela coisa, né, de, tipo, ela vai cozinhar, ele chega na cozinha, ele não sabe muito bem o que falar, então ele vai pra sala, liga a TV e fica ali. E os dois estão bem quietos no canto um do outro. Só que ao mesmo tempo, eles têm. Isso é uma interação deles, né? Quando ele demonstra alguma coisa pra ela, ela sempre comenta que dá pra perceber que não é fácil pra ele, Uhum. que exige um esforço pra ele fazer um comentário, elogiar a comida. Ele fala do cheiro da comida, né? Fala, ai, tá um cheiro muito bom. E ela percebe que ele teve que usar muita força pra expressar isso pra ela, por mais que seja um comentário minúsculo, assim. E também tem a questão da mãe, né, que a Bella fica um pouco chateada porque a mãe dela fazia aparentemente fazia umas atrocidades culinárias, né? E aí o Charlie é meio receoso em relação à comida. Pensando se a Bella pode ter puxado essa excentricidade gastronômica da mãe. Essa habilidade incrível de fazer comida ruim. A gente também tem a família Cullen apresentada pro Charlie, né, que ele fala as pessoas dessa cidade. Só porque eles são novos na cidade, as pessoas ficam falando, né? E aí ele também vai apresentar, quando ele vai falar dos Cullen, ele fala que a Bella cultua que eles são, né, bonitos, assim. Ele ainda fala, você não viu o Dr. Cullen. Fala que eles são atraentes, né? Eles E aí descreve eles, né? Eles falam que eles são adotados, são adolescentes adotados, eles nunca causaram problemas. Inclusive, ele fala que tem muitos adolescentes de famílias que estão ali faz gerações, que causam muito mais problemas, mas ninguém fala nada sobre, né? E aí ele comenta também que às vezes eles acampam em família. Ele não fala a frequência disso, ele só fala que é uma coisa que às vezes acontece. E esse capítulo ele tem o enigma Edward Cullen. É, ele quase não aparece no capítulo, mas ele tá sempre presente ali pelas memórias da Bella, pelos pensamentos dela. ah, esse garoto não vem na aula, ele sumiu, é minha culpa, que tanto sendo esse cacete.
E ela fica pensando em alguns detalhes, né, nas mãos geladas, né, nos dedinhos de picolé, na corrente elétrica, no olho que mudou de cor. Ela fica se questionando se ela viu errado, se ele mentiu que não usava lente. E Edward sempre parece transparecer, saber, né, mais coisas. As falas dele sempre, sabe, vocês conseguem ter uma tradução de que ele tem mais alguma informação, né? inclusive ele chama Bella, né, e ele assume que ela prefere ser chamada de Bella e não Isabella. E ela pontua isso também, ela não deixa Exato, passar. tipo, como ele sabia disso? Ela até comenta que ela acha que ele ouviu a conversa entre ela e a Jéssica no refeitório. É, mas como ele poderia ter feito isso se não estava longe, né? Então começa aí a se criar o enigma dessas coisas, né? O porquê disso, né? Não tem muita explicação lógica. E quando eles estão na aula de biologia, fazendo o experimento, eles têm uma conversa, eles acabam esse experimento bem antes de todo mundo, porque ela já tinha estudado isso na escola dela, e ele, bom, ele é muito inteligente, é um prodígio. É como se ele tivesse decorado isso por ter feito 20 mil vezes. Ela se abre com ele fica muito interessado, e ela acaba falando que a mãe dela dizia que ela não conseguia disfarçar. Ela era um livro aberto. E aí ele fala que, na verdade, pelo contrário, acho você muito difícil de ler. E aí fica no ar. Essa frase só fica ali no ar. A primeira analogia que ela faz é com: eu fazia o leão covarde de Mágico de Oz parecer um encenador do futuro. Gente, e eu acho de um bom gosto essa fala, porque é muito bom, expressa bastante coisa. Eu não sei, eu gosto muito dessa frase. Mas ela consegue passar muita coisa com uma faz tatuagem, né? Sim. Da personagem dela. Tipo, do medo que ela tem das coisas, da ansiedade. Tudo gera ansiedade nela, tudo vira um grande problema na cabeça dela, porque ela pensa demais nas coisas, ela repara demais nas coisas. Fica pensando o quão difícil seria para ela sair dali, de Forks, para comprar um livro na cidade próxima. E aí ela fica pensando na distância, ela não pensa no trabalho que isso vai dar para ela, mas ela pensa no tanto que ela gastaria de gasolina. Que é voltando novamente. Da questão financeira. E ela também compara o Mike a um cachorrinho. Ela fala que ela conseguia imaginar o rabinho dele balançando. Porque onde ela tá, ele tá. Ela tenta fugir dele, ela tenta o tempo todo escapar, porque ele fica ali em cima. E aí e isso adiciona um peso que agora ela sabe que a Jéssica é afim dele. Então agora, livro versus filme. Então, novamente, a gente vai pontuar algumas características da personalidade da Bella no livro e comparar com o filme. Ela demonstra ter uma percepção muito boa, como a gente já havia comentado, né? Que Edward chama Bella de Bella e não de Isabela. Isso é tirado do filme, deixando um pouco menos descaracterizado. Tirando um pouco dessa coisa mais inteligente dela, né? Mais atenta, que eu acho que é uma coisa bem interessante. No livro, ela tá sempre reparando em tudo, né? No comportamento das pessoas, no que elas falam, em como elas falam. Então, no filme isso não fica tão claro, né? Essa percepção dela. A gente também tem a apresentação do Scully. No filme é uma coisa muito mais visual, né? As roupas deles serem mais bonitas, serem roupas de marca, de grife. E no livro ela comenta mesmo, ela fala que eles usam roupas que parecem de grife, que eles têm o cabelo deles é um estilo totalmente diferente, eles são mais despojados. E ao mesmo tempo ela falou também que ela não tinha num primeiro momento prestado atenção nas roupas deles, né? Que isso não foi uma coisa que chamou a atenção, porque apesar de serem roupas de grife, não era roupa muito chamativa. E ela ainda fala que isso até é um pouco injusto, assim, porque além deles serem bonitos, eles ainda têm dinheiro para se vestir tão bem. E eles poderiam estar vestidos de trapo, que mesmo assim eles se dariam bem, né? Ela cita, inclusive, que eles parecem fazer parte de uma cena de filme, né? Eles conversando, eles rindo, brincando entre eles na mesa, e que tá todo mundo ali, mas eles
é como se fosse uma cena mais bem feita, uma cena mais bonita, mais produzida, assim, que destoa do restante do pessoal ali, das outras mesas, assim. Um destaque que eu gostaria de fazer em relação a essa segunda cena, de aula de biologia, é que no livro é escrito que quando a Bella chega na sala, a mesa dos dois está vazia. Ela toma uma postura mais defensiva, focando sua visão em seu caderno e desenhando, meio que para evitar o externo, né? Ela está se fechando ali no caderno. Pois ela tá com receio de encará-lo novamente, né? Porque ela já tinha visto ele no refeitório, então ela sabia que provavelmente ele iria aparecer ali. E aí isso já é uma demonstraçãozinha de uma ansiedade social que ela tem de enfrentar ou lidar com situações, né, do cotidiano, como ter que ficar perto de uma pessoa que aparentemente não gosta de você. Ou que te acha fedida. No filme, quando ela chega na sala, ele já tá sentado na mesa, e eles ficam se encarando, ela avança pra carteira, e ela vai de uma forma, eu não vou dizer agressiva, mas eu já disse, mas ela vai de uma maneira mais, com uma atitude não igual a do livro, que é de se esconder dele, de evitar contato visual. Ela vai numa atitude de encarar ele, de falar com ele, de tentar, talvez, tirar uma explicação do que aconteceu. Também tem a questão da postura dela, né? Que quando ela senta, ela tá virada na direção dele, o tronco, a cabeça, tá mais virada em direção dele porque ela já tá esperando ali ter uma comunicação, né? E eu acho isso uma quebra, porque você quebra um pouco dessa construção da personagem em conflito com ela mesma, sabe? Em relação a isso. O que eu acho muito mais interessante. Eu não acho que você coloca ela ali numa posição de vítima ou defensismo e etc. Não. Eu sim que o livro tenta trazer ela mais como uma personagem autorreflexiva nesse momento e que as coisas têm que passar por ela e ela tem que entender essas coisas, sabe? Enquanto a do filme parece que ela só tomou um pouco uma postura mais reativa. No filme, ela tá mais preocupada em ter respostas do que passar por mais um dia. No livro, ela não necessariamente está atrás das respostas. Ela tá curiosa, ela quer saber, isso incomoda ela, mas ela não tá necessariamente forçando com que isso aconteça, com que ele fale com ela e explique. No filme É, já parece que ela fala, eu quero saber, vou te fazer essa situação agora. é bem isso mesmo que você falou, eu acho. Porque, tipo, no filme parece que realmente o negócio é, tipo, eu vou sentar e perguntar, né? Eu vou questionar. Enquanto no livro, essa coisa mais introspectiva. Tanto que no livro, ela fica meio chocada que ele falou com ela. Ele chamou ela. Ele puxou o assunto, ele que quebrou essa barreira e teve contato, né? No filme não tem isso porque ela vai procurando por isso, né? Ela vai meio que, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ela já tomou essa atitude de chegar ali com essa postura. Em relação ao sentimento, pra você, no livro, você acha que tem algum sentimento aí entre os dois? Eu não acho que seja um sentimento, mas eu sinto que é uma curiosidade. Eles meio que, parece que eles criam um vínculo do desconhecido. Ela quer saber por que que ele intriga ela tanto, e ela começa a reparar nessas coisas, esses detalhes dele, os dedos gelados, a corrente, o olho muda de cor, ele saber mais do que deveria. Então ela fica curiosa e acaba ficando meio que fascinada por isso. Então acho que esse é o sentimento. E o contrário eu sinto também que acontece. Porque sempre que ela fala dele, no refeitório, por exemplo, a primeira vez que ele olha pra ela sente que ele tem uma decepção, que ele fica meio confuso quando ele olha pra ela. A gente vai acabar descobrindo depois o porquê. Só dele ter um interesse em conversar com ela, sendo que ele não conversa com mais nenhuma outra pessoa da escola, e nunca ligou pra mais ninguém da escola, dá a entender que tem não é uma atração, mas existe ali uma reciprocidade de curiosidade entre os dois. Tá começando a se estabelecer. Que eu acho que um acaba intrigando o outro. Principalmente quando ele fala, ali naquele diálogo, né, que ele fala que ela é muito difícil de ler. Ele não acha que ela seja um livro aberto. Quando eu assisto filme, por exemplo, eu tenho a sensação de que nessa conversa que eles estão tendo,
eles já têm um sentimento a mais. Eles estão a conversa deles é numa intensidade e é numa emoção, né, principalmente eu acho que pela parte da Bella, que eu acho que vai além disso, dessa curiosidade, porque eu concordo com você, o livro, ele tá tratando sobre isso, sabe. E eu acho que é uma curiosidade muito mais relacionada ao que eu penso em relação ao outro ser aquilo, do que realmente de descobrir a pessoa, né. Eu acho que é mais essa coisa de descobrir se o que eu penso é correto. Não sei se deu pra entender a linha de meu raciocínio. Se ela tá certa nas suposições que ela fez sobre ele, por exemplo. Isso. E não sobre quem realmente ele é. É porque também fica pessoal, né, quando ele vai embora da sala, que vejo estranho do lado dela, ficou distante, virou uma coisa pessoal pra ela. É, então, mas é isso que eu falo, já é uma diferença, porque, tipo assim, eu estar curioso em conhecer você, em saber quem você é, quais são os seus gostos e etcétera, é uma coisa. Eu estar interessado em saber do porquê que você agiu de tal forma, porque aquilo me incomodou, é uma coisa completamente diferente. Eu tô curioso porque eu quero fazer uma necessidade minha de compreender uma situação. É, e o Edward ele apresenta ter essa curiosidade que eu falei, só que aparenta. A gente ainda não pode dizer se é isso ou não ainda, porque a gente não tem acesso às informações ainda. Inclusive, o diálogo com o Elliot é o diálogo que ela mais se abre pra alguém, né. Ela não em momento algum do livro, ela teve um diálogo explicando por que ela foi pra Ford, explicando o sentimento dela com a mãe dela e em relação ao marido da mãe dela também. Então e com ele, em 2 minutinhos ali, ela acaba só porque ele perguntou uma coisa em outra, ela já acaba desabafando, entre aspas, com ele, contando. Então, aí seria um pouco dessa coisa do feitiço, da hipnose, do vampiro, sabe? Dessa coisa. Sim, Porque ela se diz ali induzida a querer responder ele, né? Não é uma coisa tão natural assim. E eu também não acho que seja relacionado a sentimento. Tipo, ai, olha como esse gatinho tá tão afim de mim, vou respondê-lo. Não, eu não acho que tá indo por aí. eu acho o começo de uma obsessão. É muito pra mim parece muito mais uma obsessão, dali que começou Cada um pelo seu motivo. cada um pelo seu motivo, e que vai crescendo. Tipo, eu acho que o filme, por ter que condensar muita coisa, e não poder representar o que tá na cabeça dela, talvez eles já tenham pensado: "E sim, já foi pro romance". Pois é, A pode gente ser. não precisa trabalhar a gente trabalha essa questão de um ter hipnotizado pelo outro de uma certa maneira, de uso, mas já joga um viés mais flerte, um viés mais de cuidado, porque até então o livro pra mim parece que é curiosidade. E aí tem essa relação dela estar obcecada e isso talvez ajude ela se sentir mais confortável de responder mais do que ela acha que deveria. Ela fala muito, né. O filme e o livro também tem uma diferença na relação dela com os colegas, né, de escola. O filme, ele acaba cortando algumas piadinhas da Bella. Ele substitui algumas também. Eu não acho que sejam as melhores substituições. Algumas não têm graça. Então, eu acho que o filme ele faz um corte de coisas engraçadas, né, nos pensamentos ou até algumas falas da Bella, que acaba deixando ela mais apática, né, e trazendo aí eles tentam trazer o humor através de outras coisas, que acaba criando umas situações meio jocosas, assim, como no caso da minhoca, do Eric segurando a minhoca falando: "Ô Bella, minhoca aqui ó". Gente, Parece mais infantilizado as situações. Não que eles não sejam crianças, eles têm 17 anos. São bom, adolescentes, tecnicamente. crianças, mas Ah não, mas eu acho que é uma brincadeira meio passada, até pra uma pessoa de 17. é uma brincadeira mais pra uma galera de 10, uma galera de 12, 13 anos, acho. Eu achei que a criança no parquinho vai lá, pega uma minhoca e fala: "Ô Maria, olha a minhoca aqui ó, vou tacar em você". E no filme também, a relação dela com os amigos, com os colegas de escola, não muda muito, porque tanto no filme quanto no livro, ela é meio distante deles. Ela nunca fala que ela não gosta da companhia deles, ou que ela não gosta deles, inclusive ela acho que o único que é um pé no saco pra ela é o Mike, porque ele fica dando em cima dela. Não dando em cima, né, ele fica em cima. Ele fica enchendo o saco dela, acompanhando ela tudo canto. Na minha perspectiva do livro, é uma relação
que ela está ali observando eles e não necessariamente interagindo com eles de uma maneira Direto. direta. Ela observa como eles vivem, ela está bem ali. E no filme eu também acho que não foge muito disso. A única questão com os amigos no filme é que não há aprofundamento nenhum. Não. No livro a gente vai ter alguns. A gente vai ter uma construção melhor, né, dos amigos dela e algumas interações que são até interessantes, né? Mas aí a gente chega lá. A gente também tem um desenvolvimento muito maior das preocupações da Bella. Porque no filme, pra mim, dava a impressão de que a única preocupação dela ali era o Edward. Era essa obsessão com o Edward. De saber por que ele sumiu, cadê ele. Ela sempre reparando nos Cullen, tentando entender como eles funcionavam, a dinâmica deles, por que o Edward não estava indo na escola, se era por causa dela ou não. E no livro, a gente vê ela reclamar que ela tá cansada, a gente vê ela reclamar que ela tá com pouco dinheiro, a gente tem Ela se preocupando com o pai, uma mãe que com a ela mãe, em responder à mãe, porque ela sabe que a mãe vai ficar nervosa, no sentido de aflita por não receber uma mensagem dela. talvez não seja o maior foco dela no livro, mas essas coisas estão ali. Ela não tá 24 horas por dia pensando sobre, né? Ela tem essas pausas para pensar em outros aspectos da vida dela também. Acaba que cria, caso o livro cria diversos tipos de profundidade na personagem, enquanto o filme, ele só vai cortando. Ele corta boa parte da preocupação que Bella tem com o pai dela, em relação à comida, por exemplo, etc. Aí o filme também vai cortar as coisas do humor dela, aí corta também a forma como ela, né, se lida ali dentro da casa, né, seja com o pai dela, ou mandando e-mail pra mãe, ou nos afazeres, que ela vai constantemente aparecer durante os capítulos, ela fazendo alguma coisa na casa, lavando roupa, dando comida e etc. Vai cortando todas essas coisinhas, e também relações com os amigos da escola, que vão ficando cada vez menor nos filmes, e vai acabando que a personalidade dela fica só ser apática e viciada em Edward, assim. Então eu acho que isso acaba ajudando para construir uma imagem negativa da personagem. Mas esses cortes que o filme faz, eu acho que, em certo ponto, pode dificultar para algumas pessoas se relacionar melhor com a Bella, de ter uma empatia com ela sobre o que está acontecendo. Porque no livro a gente vê que o dia dela não foi só isso. Ela fez outras coisas, ela teve que pensar em outras coisas. E a gente acaba se vendo nesses lugares. Tipo, ah, eu também tive que fazer comida, eu também tive que fazer não sei o quê. Nossa, coitada, ela lavando roupa. Ela não lavou roupa até o momento. Pode ser que em algum momento ela lave roupa. Mas você vai tirando essas coisinhas que parecem detalhes pequenos, mas eles fazem parte da personalidade dela também. E se você tira isso, você acaba tirando um pedaço da personalidade dela. Encerramos aqui, então, esse episódio. E se você gostou, temos episódios novos todas as terças-feiras. Na próxima terça-feira, vamos falar sobre o capítulo 3, Fenômeno. Eu gostaria de agradecer a todos vocês ouvintes que estão aqui conosco até agora. E esse capítulo foi um pouquinho mais curtinho, eu acho. Então, até semana que vem. Para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, não faça igual o Eder, que suma do nada. Nos dê like, siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram e outros, com @Revisitando Fortes. Estamos também loucos para receber as dúvidas ou comentários ou experiência de vocês com as obras no e-mail revisitandoflirts@gmail.com. E se você deseja apoiar o nosso podcast, a gente vai deixar o link do nosso Catarse e também uma chave Pix, caso vocês estejam interessados e puderem ajudar, óbvio. E assim, caso não dê, você também pode contribuir enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. Vamos fazer que nem o Mike, encher o saco de todo mundo, até eles querem ouvir isso. Isso mesmo, gente. A gente queria agradecer pelo tempo de vocês aqui, por ouvir a gente, compartilhar as ideias. E também a gente deixou uma indicação de uma playlist do Spotify de músicas que falam sobre vampiros. A gente espera muito que vocês gostem. Tchau, tchau! Tchau.
Créditos. Apresentação, roteiro, edição, revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Montessoto. Arte, Willa Pazini. Nossa, amigo, tá muito rápido esse episódio. É que o capítulo tem 10 páginas, né, amigo? Ah, é?